FMI melhora a projeção do PIB do Brasil para 2023. Câmara e Senado se preparam para eleições desta quarta-feira e você vai ver também. A aeronáutica vai controlar o espaço aéreo da terra Yanomami para combater o garimpo ilegal. Atenção, micro e pequenos empreendedores. O prazo para aderir ao Simples termina hoje. Estados Unidos vão aumentar o envio de armas para a Coreia do Sul. O anúncio vem em meio à constante ameaça nuclear da Coreia do Norte. E você vai conhecer o cão que faz sucesso trabalhando como bombeiro salva-vidas no litoral norte de São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. O Fundo Monetário Internacional fez uma previsão mais otimista para a economia brasileira neste ano. A estimativa de alta no PIB do Brasil influencia o melhor desempenho da América Latina. O FMI destacou que a perspectiva de crescimento da economia do Brasil neste ano teve ligeira melhora. A atualização das projeções mostrou que o Produto Interno Bruto brasileiro, que soma todos os bens e serviços finais produzidos no país, deve crescer 1,2% neste ano. O resultado é em comparação com a previsão de elevação de 1% estimada em dezembro. Por outro lado, a estimativa para 2024 caiu 0,4 ponto percentual, com expectativa agora de expansão de 1,5% da economia. O cenário do FMI para este ano é melhor do que aquele esperado por analistas da pesquisa Focus do Banco Central, que vem em uma expansão de 0,8% do PIB. Mas para 2024, as contas das duas instituições coincidem. O Banco Central projetou em dezembro um crescimento de 1% do PIB. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve divulgar as suas primeiras estimativas para a atividade econômica em março. De acordo com o relatório do Fundo Monetário, o crescimento da América Latina e Caribe deve desacelerar de 3,9% em 2022 para 1,8% em 2023, com a revisão para cima de 0,1 ponto percentual na conta para este ano, em relação ao relatório de outubro. Essa reavaliação reflete a melhora na conta do Brasil, bem como uma elevação de 0,5 ponto percentual na estimativa de expansão do México para este ano, a 1,7%. No geral, o FMI disse que a economia global vai se sair melhor do que o esperado em 2023. A expectativa é de que a economia mundial cresça 2,9% este ano e que a ameaça de recessão deve diminuir em alguns países. O Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza hoje, em Brasília, a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. A decisão deve ser anunciada amanhã, no fim do dia. Segundo a edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano pela quarta vez seguida. Os especialistas esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam manter a Selic, mas não excluíram a possibilidade de novos reajustes, caso a inflação persista no médio prazo. Desde março de 2021, quando ela chegou a 2%, o menor nível da história, a Selic passou a ser reajustada sucessivamente até chegar a 13,75% ao ano em agosto de 2022. Nos meses seguintes, a taxa foi mantida nesse nível. Usada como principal instrumento para o controle da inflação, a Selic está no ponto mais alto desde janeiro de 2017. A última edição do Boletim Focus elevou a previsão de inflação oficial pelo IPCA, de 5,48% para 5,74% em 2023. Os preços de alimentos e de gastos com planos de saúde e cuidados pessoais tradicionalmente sobem no início de cada ano.
Mas as incertezas em relação aos projetos econômicos ainda afetam as expectativas para a inflação e os juros. O Plano de Segurança do Distrito Federal passa por revisão para a cerimônia de posse do Congresso, que acontece amanhã. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a esplanada deve ficar totalmente fechada. O interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, revisou as medidas de proteção que vão ser adotadas para a posse de deputados federais e senadores, marcada para esta quarta-feira. O evento acontece após o fim da intervenção federal em Brasília. Capelli acredita que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, vai comandar a execução no primeiro dia sem qualquer problema. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que para a posse dos congressistas, a esplanada deve ficar totalmente fechada. Segundo ele, por conta do extremismo de pequenos segmentos sociais, a prudência deve ser o caminho a seguir para cerimônias como essa em Brasília. O eixo monumental nas vias em frente ao Congresso Nacional está fechado desde o fim de semana. Uma das preocupações é em relação à instalação de explosivos na região, por causa de uma tentativa de atentado em 24 de dezembro, quando uma bomba foi colocada num caminhão-tanque próximo ao aeroporto. Está marcada para essa quarta-feira a posse de 513 deputados e 27 senadores, além das eleições das presidências da Câmara e do Senado. Na Câmara, o atual presidente Arthur Lira é o favorito para a reeleição. No Senado, há um pouco mais de disputa para o cargo, entre os senadores Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição, Eduardo Girão e Rogério Marinho. Nesse dia 1º de fevereiro, o ano judiciário também começa oficialmente e deve ser marcado por uma sessão solene do Supremo Tribunal Federal. E hoje chega ao fim a intervenção federal no Distrito Federal, que começou no dia 8 de janeiro, depois dos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. O interventor, Ricardo Capelli, afirmou que a missão foi cumprida e, com isso, o comando da segurança volta ao governo do Distrito Federal. A partir desta quarta-feira, o controle da segurança pública do Distrito Federal volta ao governo do Distrito Federal. Durante 23 dias, o governo do distrito esteve sob comando da capital da República. No período, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, foi escolhido como interventor e responsável por reorganizar a Secretaria de Segurança Pública após os ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Capelli garantiu que a função da intervenção foi totalmente cumprida. Ele trocou comandos da Secretaria de Segurança Pública e liderou a operação responsável por prender os radicais que estavam na Praça dos 3 Poderes e no acampamento no QG do Exército em Brasília. Ricardo Capelli trabalhou ao lado da vice-governadora do DF, Celina Leão, já que o governador Ibanez Rocha foi afastado do cargo por 90 dias, por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No tempo em que Capelli esteve no comando, Moraes determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. Mais de 900 participantes dos atos de destruição do patrimônio público também foram presos e agora aguardam o andamento do processo no Supremo. Nos últimos dias, o interventor entregou um relatório no qual apontou os principais erros que levaram aos atos de 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes. E a Aeronáutica vai controlar o espaço aéreo da terra Yanomami, em Roraima, para combater o garimpo ilegal. A medida foi autorizada pelo governo federal. O presidente Lula assinou um decreto que autoriza a Aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre o território Yanomami, em Roraima. A intenção com a medida é combater o garimpo ilegal enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional. A Aeronáutica deve criar uma zona de identificação de defesa aérea, que vai controlar todos os tipos de tráfego aéreo suspeito de ser ilícito. Nos casos em que forem constatadas atividades irregulares, a Polícia Federal, o IBAMA e os demais órgãos da administração pública federal vão poder atuar como polícia administrativa.
Uma das competências desses órgãos, neste caso, é de interditar aeronaves e equipamentos usados para o garimpo ilegal. O governo federal criou nesta segunda-feira um grupo de trabalho contra a exploração de garimpo em terras indígenas. A equipe vai atuar para interromper o garimpo ilegal. Além disso, ficou determinado que a Polícia Federal vai investigar os crimes ambientais na região. O Ministério Público Federal também abriu inquérito para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária vivida pelos povos Yanomami em Roraima. O órgão quer investigar em que medida ações e omissões de agentes públicos alvo de representações contribuiu para o agravamento da saúde da população local. Micro e pequenas empresas, atenção, termina hoje o prazo para aderir ao Simples. Ele também termina para os donos de pequenos negócios que precisam quitar dívidas para evitar a exclusão do programa. Os microempreendedores individuais devem se apressar para pedir a inclusão ou reinclusão no Simples Nacional, o regime especial de tributação para os negócios de pequeno porte. O prazo termina hoje e, diferentemente dos últimos anos, não está prevista a prorrogação para a regularização de pendências. Com isso, o proprietário de um pequeno negócio precisa quitar ou renegociar as dívidas para não ser excluído do programa. Até a última sexta-feira, mais de 348 mil micro e pequenas empresas haviam pedido a adesão ao Simples Nacional. Desse total, 97.572 foram aprovadas. 233 mil dependiam da regularização de pendências com um ou mais entes federados da União, estados ou municípios. E cerca de 17 mil solicitações já foram canceladas pelo contribuinte. Tradicionalmente, quem não pagou os débitos até 30 dias depois da notificação é retirado automaticamente do Simples Nacional no dia 1º de janeiro de cada ano. Mas as empresas excluídas têm até o dia 31 de janeiro para pedir o regresso ao Simples Nacional, desde que resolvam as pendências de cadastro de débitos em atraso. Os interessados em regularizar as pendências podem entrar com um pedido de parcelamento no portal do Simples. Criado em 2007, o Simples Nacional é um regime tributário especial que reúne o pagamento de 6 tributos federais, além do ICMS e do ISS. O regime é destinado somente às empresas que faturam até R$ 4.800.000 por ano. A polícia pediu a prisão preventiva da estudante Alicia Miller, que confessou ter desviado quase R$ 1 milhão da comissão de formatura da turma da Faculdade de Medicina da USP. No inquérito enviado ao Ministério Público, os delegados pediram que ela seja julgada por apropriação indébita. No relatório final do inquérito, que pediu a prisão preventiva da estudante de 25 anos, Alicia Miller, a Polícia Civil afirmou que ela apresentou postura de quem tem certeza da impunidade e que ela jamais deveria exercer a medicina. Alicia foi indiciada 9 vezes por apropriação indébita pelo desvio de quase R$ 1 milhão da comissão de formatura de sua turma da Faculdade de Medicina da USP, um crime em que a pena pode chegar a 4 anos de prisão. O inquérito está sendo avaliado pelo Ministério Público de São Paulo, que pode apresentar denúncia, acrescentar outros crimes, pedir mais provas ou simplesmente arquivar o caso. Especialistas acreditam que, por não ter antecedentes e ser ré primária, a estudante pode não obter a pena máxima. O Ministério Público de São Paulo deverá definir sua resposta acerca do caso em até 15 dias. Alicia Miller responde em outro processo por lavagem de dinheiro e estelionato por apostas no valor de R$ 193 mil não pagas à loteria. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo para a tarde desta terça-feira. As nuvens carregadas crescem sobre quase todos os estados brasileiros por conta do calor e a umidade, com a ajuda da circulação de ventos. Em algumas regiões, além da chuva, tem riscos para ventania, raios e até queda de granizo. E olha, no mês de janeiro, choveu quase 10 milímetros a mais do que o esperado. E ele termina hoje com tempo instável. Para fevereiro, a previsão não fica diferente. A semana que marca o início do mês começa com altas temperaturas e chuva pelo Brasil.
Vamos ver como fica o tempo em algumas cidades do país? Começamos por João Pessoa, na Paraíba. O dia continua de calor, mas chove à noite. Vemos o céu com bastante nuvens nesse momento. Agora faz 31 graus, que é a máxima prevista para o dia de hoje. Agora vamos conferir como fica a região sul do país. Em Curitiba, no Paraná, o dia continua de calor, mas com pancadas de chuva pela tarde e à noite. Vemos céu bem coberto com muitas nuvens mesmo. Agora faz 25 graus, bem perto da máxima, que chega aí aos 26 graus. Para finalizar, falamos de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital paulista, o dia continua de calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite. Como você vê na sua tela, o céu está bem nublado nesse momento, mas o dia não deixa de estar lindo, né, gente? De volta comigo? Agora faz 28 graus e a máxima chega aí aos 29 graus. Dani? Tá certo, Paty. Muito obrigada aí pelas informações. Dia quente e com promessa de chuva. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, Estados Unidos vão aumentar o envio de armas para a Coreia do Sul. E você vai conhecer o cão que faz sucesso trabalhando como bombeiro salva-vidas no litoral norte de São Paulo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h22 pelo horário de Brasília e voltamos com um destaque internacional. E os Estados Unidos informaram nesta terça-feira que vão aumentar o envio de armas avançadas para a Coreia do Sul. O motivo é a constante ameaça nuclear da Coreia do Norte. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, durante uma coletiva de imprensa com o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Jong Sop. Os dois concordaram que a retomada em grande escala da cooperação militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul em 2022 demonstrou uma efetiva capacidade combinada de defesa dos dois países. Além do envio de armas mais avançadas para a Coreia do Sul, os Estados Unidos também discutiram os preparativos de novas simulações entre os países aliados, com o objetivo de aprimorar a sua resposta de ataque e defesa, caso a Coreia do Norte decida usar armas nucleares. A Coreia do Sul segue em alerta desde que Pyongyang começou a realizar testes e lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais. As tensões podem aumentar nos próximos meses, já que o líder norte-coreano Kim Jong-un está ampliando suas ambições nucleares. E olha só, o sorridente rosto de um urso apareceu como se tivesse sido esculpido na superfície do planeta Marte. A imagem foi captada pela câmera de reconhecimento que orbita o planeta. Vamos conferir. De acordo com os pesquisadores, uma coluna com uma estrutura que desabou em forma de V, duas crateras e uma fratura em forma de círculo fazem lembrar o focinho, os olhos e a cabeça, respectivamente. O HiRISE, um dos instrumentos a bordo do orbitador de reconhecimento de Marte, tira fotos super detalhadas do planeta vermelho e ajuda a mapear a superfície para possíveis missões futuras, sejam com humanos ou robôs. Durante a última década, a equipe registrou ainda avalanches em pleno andamento e descobriu fluxos escuros que poderiam ser de algum tipo de líquido. Também foram encontrados redemoinhos se movendo pela superfície do planeta, bem como uma marca que para muitos parecia o logotipo da frota estelar de Star Trek. E antes de encerrar essa edição, nós falamos de um salvamento inusitado que aconteceu na praia de Maresias, que fica no litoral norte de São Paulo, né, Dani? Pois é, Paty, o caso aconteceu há alguns dias e ganhou destaque nas redes sociais pela lição que deixa aos banhistas. Vamos ver. O vídeo gravado por uma banhista mostra um cachorro saindo do mar depois de ajudar no resgate de 2 turistas que se afogavam em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O cão nunca foi treinado para esse tipo de ocorrência, mas é autodidata. Aprendeu tudo sozinho ao observar os amigos que fez há quase 1 ano no posto de bombeiros de guarda-vidas de Maresias. Foi lá que ele ganhou um teto e um nome, Bob.
Ele nos acompanha nas nossas instruções, seja na corrida, na natação. É um cachorro que, de fato, escolheu ser guarda-vida por opção dele mesmo. E por isso acompanha também todos os resgates. O tenente Vegsi conta que Bob é mesmo um herói, o que fica provado no vídeo que viralizou. Nesse último salvamento, estava eu e o tenente Barros fazendo a prevenção de afogados pela praia, acompanhado, logicamente, pelo nosso amigo Bob, quando nós nos deparamos com um pai e uma filha que estavam na correnteza com aquelas pranchinhas de molybug pedindo por socorro. Prontamente, entramos para fazer o resgate e, como é de costume, o Bob entrou conosco. Esse caso ficou conhecido depois que a capitã Caroline, porta-voz do Grupamento de Bombeiros Marítimo, postou nas redes sociais dela o vídeo que acabamos de ver na reportagem. Só que essa postagem não é importante apenas pela repercussão que ganhou, mas muito mais pela reflexão que nos traz sobre os cuidados que devemos ter com o mar. E são cuidados mais simples do que as pessoas imaginam, né? Então, por exemplo, ali você pode perceber que o mar estava, para quem não conhece, parece que estava calmo. Mas ali é uma corrente de retorno visível, que é uma corrente que acaba sugando as pessoas para o fundo, né? Então, certamente, ali tem uma placa de perigo e as pessoas, olhando essa placa de perigo, não devem entrar em qualquer lugar. E o tenente Vegsi tem outros alertas. Não entrar no mar com objetos flutuantes, dão uma falsa sensação de segurança, evitar pedras e costeiras que são muito perigosas. São cuidados essenciais que todos devem ter na praia. Afinal, nem sempre haverá por perto um guarda-vidas, tampouco um cão-herói, como Bob. Bob, ele é único e especial por natureza. Igual ao Bob, não existe outro. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Uma ótima tarde para você e até amanhã.